Uniclac. Fala, minha galera amada, voltando mais uma vez aqui, vamos terminar com o nosso estudo. Vamos lá então, cai para dentro aqui comigo, olha só. Paramos aqui na aula passada, vem, do Conselho de Justificação. O Conselho de Justificação, o CJ, objetivo e aplicação. Artigo 75. O Conselho de Justificação destina-se a apurar as transgressões disciplinares cometidas por oficial e a incapacidade deste para permanecer no serviço ativo militar. Vamos lá. Qualquer transgressão disciplinar, correto? Ou que se trate da incapacidade do oficial para continuar no serviço militar, isso daí vai ser apurado através do Conselho de Justificação. Parágrafo único. O Conselho de Justificação aplica-se também ao oficial inativo, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade. Então, ainda que esteja na inatividade, ele vai aplicar ao oficial inativo se ele tiver presumidamente o quê? Uma situação se tiver presumido uma situação que ele não possa permanecer na inatividade. Show de bola? Vamos adiante então. Decorrência da decisão unânime do colegiado. Aqui, ó. O oficial submetido ao Conselho de Justificação e considerado culpado por decisão unânime deverá ser agregado disciplinarmente mediante ato do comandante-geral até decisão final do tribunal competente ficando. Vamos lá. Então, ele vai ficar agregado até a decisão final, correto? Ficando, 2 pontos. 1, afastado das suas funções e adido à unidade que lhe for designada. Proibido de usar uniforme e portar armas. Mantido no respectivo quadro, sem número, não concorrendo à promoção. Perfeito? Então, vamos lá. Ele vai ficar adido, ele não vai usar uniforme nem arma, e ele vai ficar mantido no respectivo quadro, sem nenhum número e não concorrendo à promoção. Aqui, ó, Constituição do Conselho de Justificação. A Constituição do Conselho de Justificação dar-se-á por ato do governador do Estado ou controlador geral de disciplina, composto cada um por 3 oficiais, sejam militares ou bombeiros militares, estaduais, ou das Forças Armadas, dos quais um oficial intermediário, recaindo sobre o mais antigo a presidência da comissão, outro atuará como interrogante e o último como relator escrivão. Então vamos lá. Um vai ser o presidente, outro interrogante e um como relator escrivão. Perfeito? Vamos embora. Oficial superior do último posto como justificante. Quando o justificante for oficial superior do último posto, o conselho será formado por oficiais daquele posto, da ativa ou na inatividade, mais antigos que o justificante, salvo na impossibilidade. Quando o justificante for oficial da reserva remunerada, um dos membros do conselho poderá ser da reserva remunerada. Estamos juntos, galera? Então, vamos lá. Se aqui, ó, for do último posto, peraí, então vamos botar todo mundo, não tem ninguém acima, porque você sabe que tem que ser de algum posto acima ou pelo menos igual, mas que seja mais antigo. Mas se ele estiver no último posto, ele é o oficial, ó, o oficial justificante, ele é superior do último posto. O conselho vai ser formado por oficiais daquele posto que ele ocupar, na ativa ou na inatividade, mais antigos que o justificante, salvo, ou seja, exceto na impossibilidade. Se for impossível, aí realmente não tem como. O cara é o do último posto e é o mais antigo, não tem ninguém mais antigo do que ele. Aí complica. Perfeito? Quando o justificante for oficial da reserva remunerada, um dos membros do conselho poderá ser também da reserva remunerada. Foi? Casos de impedimento no conselho de justificação. Não podem fazer parte do conselho de justificação o oficial que formulou a acusação. Aquele que formulou a acusação, ele não pode fazer parte do conselho. Os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consanguíneo ou afim em linha reta, ou até o 4º grau de consanguinidade colateral ou de natureza civil. Vamos lá.
Aqui, ó, ele está deixando claro que é até o 4º grau. Cuidado, porque em outras legislações ele fala em 2º grau, para outros objetivos, e fala em 3º grau também. Para o seu código disciplinar aqui, é o 4º grau, perfeito? Só para quem não lembra, tá, gente? Ó, linha reta, linha colateral, beleza? Vamos lá. Os oficiais que tenham particular interesse na decisão do Conselho de Justificação. 4. Os oficiais subalternos. Então, se ele tiver algum interesse particular nessa decisão, ele não participa. Ou então, os oficiais que sejam subalternos, eles não vão participar. Perfeito? Vamos lá. Quórum e local de funcionamento do Conselho de Justificação. O Conselho de Justificação funciona sempre com a totalidade de seus membros, em local que a autoridade nomeante ou seu presidente julgue melhor indicado para a apuração dos fatos. Show de bola. E vamos lá. 78. O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 60 dias a contar da data de sua nomeação para a conclusão de seus trabalhos relativos ao processo e de mais 15 dias para a deliberação, confecção e remessa do relatório conclusivo. Então, vamos lá. A partir do momento que eles foram nomeados para o Conselho de Justificação, eles possuem o prazo de 60 dias, correto? Para a conclusão dos seus trabalhos. Concluído o trabalho, show de bola, eu tenho o quê? 60 dias, concluído o trabalho, eu tenho mais 15 para que seja feito o quê? A deliberação, confecção e remessa do relatório conclusivo. Estamos juntos? Vamos lá. Rito procedimental da CJ. Reunido o Conselho de Justificação, convocado previamente por seu presidente em local, dia e hora designados com antecedência, presentes o acusado e seu defensor, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos documentos que instruíram e os que constituíram o ato de nomeação do Conselho. Em seguida, ordena a qualificação e o interrogatório do justificante, previamente cientificado da acusação, sendo o ato reduzido a termo, assinado por todos os membros do Conselho, pelo acusado, pelo defensor, fazendo-se a juntada de todos os documentos por este acaso oferecidos na defesa. Vamos lá, então como funciona? Primeira coisa, o Conselho de Justificação ele vai ser convocado de forma prévia pelo presidente, reunido em local, dia e hora designado, que vai ser designado com certa antecedência, ok? Até para que apareça que todos estejam presentes. Foi? Presentes o acusado e o seu defensor, o presidente manda proceder com a leitura da autuação. Ou seja, eu vou ler tudo aquilo que a gente está autuando você. É óbvio que eu vou ter que dar o quê? Uma ciência prévia a ele para saber do que se trata. Beleza? Até porque para ele poder produzir sua defesa. Aqui, ó, proceder à leitura e à autuação dos documentos que instruíram e os que constituíram ato de nomeação do Conselho. Em seguida, ordena a qualificação e o interrogatório do justificante. Aqui, ó, previamente cientificado da acusação, ou seja, ele já tem que saber de forma prévia, para ele não ser pego de surpresa. Sendo o ato reduzido a termo. O que é isso? Reduzir a termo é tudo que ele falar naquele ato, eu boto por escrito, ok? Assinado por todos os membros do Conselho, pelo acusado e pelo seu defensor, fazendo a juntada de todos os documentos que por este acaso oferecidos na defesa. Ou seja, vamos lá. O presidente chama todo mundo de maneira prévia, dá ciência a todo mundo de maneira prévia qual vai ser o local, dia e hora marcado. Depois, ele também tem que dar ciência do que está sendo imputado para aquele justificante. Beleza, depois que tudo foi falado, a gente reduz tudo a termo, tudo que for falado reduz a termo, correto? Bota tudo por escrito, todo mundo assina aquilo ali, e se o justificante quiser colocar mais alguma documentação a título de provas, enfim, que ele quiser oferecer em razão da sua defesa, ele pode anexar naquele documento, ok? Vamos lá. Acusado revel no Conselho de Justificação. O revel é aquele que não comparece, tá? Ok? Sempre que o acusado não for localizado ou deixar de atender a intimação formal para comparecer perante o Conselho de Justificação, serão adotadas as seguintes providências, ou seja, não veio. A intimação é publicada em órgão de divulgação com circulação na respectiva OPM ou OBM. Beleza? Então, publica lá o BI. B. O processo corre à revelia do acusado, se não atender à publicação, sendo desnecessária sua intimação para os demais atos processuais. O que é corre à revelia? A gente continua dando prosseguimento
com relação àquilo ali. Mas espera aí, Geraldo, eu sei que na Constituição Federal ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Eu sei que ele tem direito a uma série de coisas, Geraldo. Espera aí, como é que esse cara ele não vai ter direito a isso? Vem para cá. Ainda que corra a revelia, ele não vai ficar sem defesa. Vai ser nomeado um defensor dativo para ele. Olha só. Nomeação de defensor dativo no Conselho de Justificação. Ao acusado revel, ou seja, o que não foi, ou não comparecimento do defensor nomeado pelo acusado em qualquer ato do processo, será nomeado um defensor dativo, por solicitação do Controlador-Geral de Disciplina, para promover a defesa do oficial justificante, sendo o defensor intimado para acompanhar os atos processuais. Perfeito? Então, ainda que ele não tenha comparecido ou compareceu sem defensor, vai ser nomeado um defensor dativo para ele. Tá bom? Reaparecimento do revel no Conselho de Justificação, ou seja, ele estava revel, mas ele foi lá e reapareceu no processo. Reaparecendo, o revel poderá acompanhar o processo no estágio em que se encontrar, podendo nomear defensor de sua escolha em substituição ao defensor dativo. Óbvio, porque se ele é revel, o Conselho de Justificação vai prosseguir com aquele processo. Beleza? E vai nomear um defensor dativo. Aí, beleza, ele vai lá e comparece, já está andando o processo. Ele pode comparecer e continuar com o dativo? Pode. Ele pode comparecer e nomear outro? Pode. Perfeito? Mas vai pegar do jeito em que se encontra, ok? Não vai voltar à prática de nenhum ato anteriormente praticado. Os membros do Conselho de Justificação, aos membros do Conselho de Justificação, é lícito reinquirir o acusado e as testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências para o esclarecimento dos fatos. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Então, não precisa reconhecer firma de nenhuma documentação, a não ser que haja dúvida de sua autenticidade. Tá? Produção de provas solicitadas pelo acusado no Conselho de Justificação. Em sua defesa, pode o acusado requerer produção perante o Conselho de Justificação de todas as provas permitidas no Código de Processo Penal Militar. A autenticação de documentos exigidos em cópias poderá ser feita pelo órgão administrativo, ou seja, ele vai lá pegar uma cópia de um determinado procedimento, enfim, simplesmente tira a fotocópia e dá um carimbo, confere com o original. Acabou. Perfeito? Carta precatória no Conselho de Justificação. De quem é essa competência? As provas a serem colhidas mediante carta precatória serão efetuadas por intermédio da autoridade policial militar ou, na falta desta, na polícia judiciária local. Perfeito? O que é isso? Naquela localidade não tem nenhuma autoridade policial militar. Então, beleza. Para quem que a gente vai mandar? A gente manda para a polícia judiciária local, manda para a polícia civil da localidade. Defesa prévia, testemunhas e documentos da defesa no Conselho de Justificação. O acusado poderá, após o interrogatório, no prazo de 3 dias, oferecer defesa prévia, arrolando até 3 testemunhas e requerer a juntada de documentos que entender convenientes à sua defesa. Então, no prazo de 3 dias após o interrogatório, ele já pode oferecer uma defesa prévia. Por quê? Ele já vai tomar ciência de tudo aquilo que estão imputando a ele no dia do interrogatório. Perfeito? Inquirição e quantitativo das testemunhas no Conselho de Justificação. Apresentada ou não a defesa, proceder-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as de acusação, em número de até 3, serem ouvidas em primeiro lugar. Óbvio, primeiro eu ouço a de acusação, depois eu ouço a da defesa. Retirada as testemunhas do rol de quantitativo legal no Conselho de Justificação. As testemunhas de acusação que nada disserem para o esclarecimento dos fatos, a juízo do Conselho de Justificação, não serão computadas no número previsto no caput, sendo desconsiderados o seu depoimento. Exemplo, o cara levou 3 testemunhas, mas daquelas 3, apenas 2 falaram algo que de fato teria alguma importância. O que eu faço? Eu tiro essa do rol e ele pode colocar mais uma aqui. Perfeito? Porque ela nada contribuiu para a elucidação daqueles fatos. Tá? Comparecimento do acusado e seu defensor aos atos do processo. O acusado e seu defensor, querendo, poderão comparecer a todos os atos do processo conduzido pelo Conselho de Justificação, sendo para tanto intimados, ressalvado o caso de revelia. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à sessão secreta de deliberação do Conselho de Justificação. Vamos lá. Ele pode participar em todos os atos do processo lá do Conselho de Justificação? Sim. Mas quando se tratar da sessão secreta de deliberação, ele não pode participar. Perfeito? E lembrando,
Desde que ele também, ressalvado o caso de revelia. Se ele não foi, se ele é revel, a administração pública, considerando ele revel, nomeia um defensor dativo e não vai continuar mandando intimação para ele, porque ele já foi considerado revel, perfeito? Fora isso, ele vai ser intimado de todos os atos processuais. Encerrada a fase de instrução, o oficial acusado será intimado para apresentar por seu defensor nomeado ou dativo, no prazo de 15 dias, as suas razões finais de defesa. Depois do interrogatório, tenho 3 dias para apresentar a defesa prévia. Beleza. Depois do relatório final, ele tem o prazo de 15 dias para apresentar as suas razões finais. Da presença de defensor na sessão de deliberação do Conselho de Justificação. Apresentadas as razões finais da defesa, o Conselho de Justificação passa a deliberar sobre o julgamento do caso em sessão, facultada a presença do defensor do militar processado, elaborando, ao final, relatório conclusivo. Foi? Lembrando que é facultando a presença do defensor, tá? Relatório e decisão do colegiado. Vamos lá. Aqui, ó, parágrafo 1º. O relatório conclusivo, assinado por todos os membros do Conselho de Justificação, deve decidir se o oficial justificante... Vamos lá. Esse relatório conclusivo, vamos lá. É ou não culpado das acusações, perfeito? 2. Está ou não definitivamente inabilitado para o acesso, o oficial considerado provisoriamente não habilitado no momento da apreciação do seu nome para ingresso em quadro de acesso. 3. Está ou não incapaz de permanecer nativa na situação em que se encontra a inatividade. Parágrafo 2º. A decisão do Conselho de Justificação será tomada por maioria dos seus membros, por votos, da maioria dos seus membros, facultada a justificação por escrito do voto vencido. Tá? É facultado. Remessa dos autos do Conselho de Justificação ao Controlador-Geral de Disciplina. Artigo 85. Elaborado o relatório conclusivo, será lavrado o termo de encerramento com a remessa do processo pelo presidente do Conselho de Justificação ao Controlador-Geral de Disciplina para fins previstos lá no artigo 28A da Lei Complementar 98 de junho de 2011. Show de bola? Decisão do governador no Conselho de Justificação. Recebidos os autos do processo regular, do Conselho de Justificação, o governador do Estado decidirá se aceita ou não o julgamento constante do relatório conclusivo, determinando 1. O arquivamento do processo, caso procedente à justificação. 2. A aplicação da pena disciplinar cabível, adotando as razões constantes do relatório conclusivo do Conselho de Justificação ou concebendo outros fundamentos. Perfeito? Vamos lá. 3. A adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, caso considerado o oficial definitivamente não habilitado para o acesso. 4. A remessa do processo ao auditor da Justiça Militar do Estado, caso a acusação julgada administrativamente procedente seja também, em tese, crime. Opa! Então, isso daqui a gente tem que tomar um cuidadozinho aqui, tá? Marca aí no teu material o inciso 4, tá? No qual ele diz que a remessa para o auditor da Justiça Militar, no caso, se a acusação também seja tida como crime. A remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado quando a pena a ser aplicada for a de reforma administrativa disciplinar ou de demissão, em conformidade disposto no artigo 176, parágrafo 8º da Constituição do Estado. Estamos juntos? Vamos lá. Procedimentos adotados no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, distribuído o processo, o relator mandará citar o oficial acusado para, querendo, oferecer defesa no prazo de 10 dias sobre a conclusão do Conselho de Justificação e a decisão do governador do Estado. Em seguida, mandará abrir vista para o parecer do Ministério Público no prazo de 10 dias e, na sequência, efetuada a revisão, o processo deverá ser incluído em pauta para julgamento. Simples. A gente só tem que gravar. E aqui ele bota os 2 prazos de 10 dias. Ok? Como seria esse julgamento? Vem para cá e acompanha comigo. Julgamento no TJ. O Tribunal de Justiça, caso julgue procedente a acusação, confirmando a decisão oriunda do Executivo, declarará o oficial indigno do oficialato e com ele a incompatibilidade, e com ele incompatível, decretando, vamos lá, a perda do posto e da patente ou
a reforma administrativa disciplinar no posto que o oficial possui na ativa com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ou eu vou botar ele para fora de vez, ou então eu reformo ele de forma administrativa disciplinar e ele vai ser aposentado com proventos proporcionais ao tempo de serviço militar. Ele não vai ter aposentadoria integral. Perfeito, galera? Continua aqui comigo. Olha só. Decretação de demissão da reforma administrativa disciplinar no Conselho de Justificação. Parágrafo 2º. Publicado o acórdão do tribunal, o governador do estado decretará a demissão ex officio ou a reforma administrativa disciplinar do oficial transgressor. Perfeito? Então, a partir do momento que foi publicado o acórdão daquele tribunal, o governador, ou ele vai publicar a demissão ou a reforma administrativa de forma ex officio, é de ofício. Ele não vai precisar ser provocado para isso, ok? Estamos juntos? Vamos lá. Do Conselho de Disciplina. Artigo 88. O Conselho de Disciplina destina-se a apurar transgressões disciplinares cometidas pela praça da ativa ou da reserva remunerada e a incapacidade moral desta para permanecer no serviço ativo militar ou na situação de inatividade em que se encontra. Show de bola? Porque eu aplico tanto ao inativo quanto ao ativo. Perfeito? O Conselho de Disciplina. Constituição do Conselho de Disciplina. Dar-se-á por ato do Controlador-Geral de Disciplina, composto, cada um, por 3 oficiais, sejam militares ou bombeiros militares estaduais, das Forças Armadas, dos quais um oficial intermediário recaindo sobre o mais antigo, a presidência da comissão, o outro atuará como interrogante e o último como relator escrivão, assim como acontece lá no Conselho de Justificação. Perfeito? Funções dos membros da comissão. O mais antigo do conselho, no mínimo um capitão, será o presidente. O que se lhe seguir em antiguidade ou precedência funcional será o interrogante, sendo o relator e escrivão o mais moderno. Perfeito? Foi, então você já sabe, o presidente, o interrogante e, por fim, o relator e escrivão. Tá? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Nomeação de escrivão para o Conselho de Disciplina. Entendendo necessário, o presidente poderá nomear um subtenente ou sargento para funcionar como escrivão no processo, o qual não integrará o conselho, ou seja, ele vai botar um escrivão, ele nomeia, além daqueles que integram o conselho, ele vai nomear um para que fique lá como escrivão. É aquele que vai reduzir a termo tudo que for falado nos processos. Causa de impedimento. Lá no Conselho de Disciplina. Não podem fazer parte do Conselho de Disciplina o oficial que formulou a acusação, os oficiais que tenham entre si com o acusado ou com o acusado parentesco, consanguíneo e afim, linha reta ou colateral, aqui, ó, até o 4º grau, consanguinidade colateral ou de natureza civil. Mesma coisa que acontece no CJ. Os oficiais que tenham particular interesse na decisão do Conselho de Disciplina. Mesma coisa do que a gente já viu, ok? Só que aqui é Conselho de Disciplina. O quórum e local de funcionamento do Conselho de Disciplina. Ele funciona sempre com a totalidade dos seus membros. Em local que a autoridade nomeante, o seu presidente, julgue melhor indicado para a apuração dos fatos. A mesma coisa do CJ. Afastamento do acusado no Conselho de Disciplina das funções policiais. Instauração de conselho de disciplina importa no afastamento da praça do exercício de qualquer função policial para que permaneça à disposição do conselho. Então, a partir do momento que tem um conselho, ele é afastado para que fique à disposição do conselho para poder solucionar aquilo ali da forma mais rápida, mais breve possível. Ok? Vamos lá. Insuficiência da acusação, a não instauração do conselho de disciplina. As autoridades referidas no artigo anterior, com base na natureza da falta ou na inconsistência dos fatos apontados, considerar, desde logo, insuficiente a acusação e, em consequência, deixar de instaurar o Conselho de Disciplina sem prejuízo de novas diligências. Eles podem deixar de instaurar? Podem, mas o que não impede de serem feitas novas diligências para poder o quê? Levantar mais provas possíveis para fundamentar aquele Conselho de Disciplina. Independência para instauração do Conselho de Disciplina. O Conselho de Disciplina poderá ser instaurado independentemente da existência ou da instauração de inquérito policial comum ou militar, de processo criminal ou de sentença criminal transitada em julgado. Então, ele é o quê? Independente. Independente de qualquer outra coisa, ele pode ser instaurado.
Surgimento de indícios de crime no curso do Conselho de Disciplina. Se durante o curso do Conselho de Disciplina ficar evidenciado que também houve a prática de um crime, o que vai acontecer? Aqui, ó, se no curso dos trabalhos do Conselho surgirem indícios de crime, comum ou militar, quando ele fala comum é pela Justiça Comum, militar é o CPPM. O CPM, perdão. O presidente deverá extrair cópia dos autos, remetendo-os por ofício à autoridade competente para indício do respectivo inquérito policial ou da ação penal cabível. Show de bola. Ou ele encaminha para o delegado, ou ele vai encaminhar lá para o órgão competente para aquela apuração. Concurso de agentes. Será instaurado apenas um processo quando o ato ou os atos motivadores tenham sido praticados em concurso de agentes. Ou seja, se tem mais de um agente envolvido, eu instauro um único conselho aqui, ó, para quê? Para que todos eles sejam agrupados, porque eu vou ter o quê? Um concurso de agente. Eles vão responder no mesmo processo, tá? Acusados pertencentes a corporações diversas. Competência para instaurar o processo. Olha só, cuidado com isso, tá? Eles pertencem a corporações diversas. Havendo 2 ou mais acusados pertencentes a corporações militares diversas, o processo será instaurado pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social ou pelo controlador geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Perfeito? Como assim, Geraldo? Poxa, tem um bombeiro e tem 2 bombeiros e 2 policiais militares envolvidos. Espera aí. São corporações diferentes, se enquadra no parágrafo 1º, tá? Libelo acusatório. Existindo concurso ou continuidade infracional, deverão todos os atos censuráveis constituir o libelo acusatório da portaria. Ou seja, todos os atos que são censuráveis, eles vão constituir lá dentro daquele libelo acusatório da portaria. Já vai sair direto naquela portaria que tiver fazendo essa acusação. Aditamento de novos fatos. Surgindo após a elaboração da portaria elementos de autoria e materialidade de infração disciplinar conexa, em continuidade ou em concurso, esta poderá ser aditada abrindo-se novos prazos para a defesa. O que é isso? Ele está respondendo, saiu lá o libelo acusatório, aquela portaria, dizendo que ele praticou um determinado fato. Show de bola. Só que no curso daquele processo, foi evidenciado novas provas que caramba, ele não só praticou esse ato, ele praticou vários outros atos. Show de bola. Eu posso aditar e colocar eles aqui dentro? Posso, desde que eu abra novos prazos para o quê? Fazer as defesas. Perfeito? Prazo para a conclusão do CD. O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 45 dias a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos relativos ao processo e de mais 15 para a deliberação, confecção e remessa do relatório conclusivo. Então, vamos lá. Olha só. O Conselho de Justificação, 60 mais 15. O Conselho de Disciplina, o prazo é o quê? 45 mais 15. Perfeito? Não pode confundir isso daí na hora da prova. Conselho de Justificação, 60 dias a contar da nomeação, e depois tem mais 15 dias para poder fazer aquela confecção, a remessa do relatório final, conclusivo. Agora, no Conselho de Disciplina, 45 dias mais 15 para poder fazer essa conclusão, esse relatório final. Perfeito? Vamos lá. Rito processual do CD. Reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por seu presidente, ou seja, tem que ser de forma prévia, igual lá no Conselho de Justificação, em local, dia e hora designados, com antecedência, presentes o acusado e o seu defensor, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos documentos que instruíram e os que construíram o ato de nomeação do Conselho. Em seguida, ordenar a qualificação e o interrogatório da praça, previamente cientificado da acusação, sendo o ato reduzido a termo, botando tudo por escrito, assinado por todos os membros do Conselho, pelo acusado e pelo defensor, fazendo-se a juntada dos documentos do acusado por este acaso oferecidos em defesa. A mesma coisa do Conselho de Justificação, ok? Vai ser designado um local de forma prévia, vai avisar o que vai ser imputado a ele, vai reduzir tudo o que for falado naquela sessão a termo, todo mundo aceita, assina no final e depois ele, grampeia aquilo ali. Estamos juntos? Vamos lá. Providência em caso de acusado revel, ou seja, a mesmo esquema de revelia que a gente viu lá no CJ. Vamos analisar aqui no CD. Sempre que a praça acusada não for localizada ou deixar de atender a intimação formal para comparecer perante o Conselho de Disciplina,
serão adotadas as seguintes providências. Vamos lá, 2 pontos. Ele é revel, ele não compareceu, ele está revel. O que vai acontecer? A intimação é publicada em órgão de divulgação com circulação na respectiva OPM ou OBM. Ou seja, vai publicar lá no BI, lá no interno, lá, tanto da polícia quanto lá do bombeiro. B. O processo corre à revelia do acusado, se não atender à publicação, sendo desnecessária a sua intimação para os demais atos processuais. Ou seja, eu intimei para aquele, ele não veio, show de bola. A partir desse momento, eu vou correr à revelia, eu não conto mais com você, não vou mais intimar você, não vou esperar mais de você, beleza? Não chamo mais você, mas por conta disso, vai ter que ser nomeado um defensor dativo ao acusado revel ou não comparecimento do defensor nomeado pelo acusado em qualquer ato do processo, será nomeado defensor dativo para promover a defesa da praça, sendo o defensor intimado para comparecer aos atos processuais. Ou seja, intimei, não foi, não consegui achar, foi considerado revel, show de bola. Eu nomeei um dativo e a partir de agora ele é revel. Eu só vou chamar esse dativo, correto? Para que eu obedeça lá o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é o contraditório e a ampla defesa. Estamos juntos, meus amigos. Vamos fazer o seguinte, para rapidinho, vai lá, toma o seu café e volta que a gente vai continuar estudando, ok? Ó, beijo no coração e até a próxima aula, onde a gente vai encerrar, correto? Esse tópico da matéria, a gente encerra e você já vai estar extremamente preparado para o seu concurso. Beijo no coração de vocês, até a próxima aula, tchau, tchau. Clique lá